Algumas relações, elas machucam tanto, deixam nossa pele tão sensível que qualquer toque assusta. Será que dá pra confiar no amor novamente? Aceita se tiver coragem? Bom dia, Elisama. Acredito que a minha história seja a parte 2 do chá que acabei de assistir sobre bagagem no outro na minha vida. Esse chá de recoragem retratou a essência do que vivi no meu casamento de 17 anos. Insistindo e tentando resgatar essa relação por 3 anos, decidi pelo fim do meu casamento porque me tornei mais ferida, mais consciente, mais triste do que minha ex-esposa. Sim, fui casada com uma mulher. Digo isso porque até hoje ela conta aos amigos, ao nosso filho. Adotamos nosso filho que hoje tem 16 anos, que eu me separei porque imitava motivos para brigar. Isso porque ela nunca assumiu seus erros exagerados com a família, com o dinheiro e na escassez em cuidar carinhosamente da própria vida. Hoje, meu desafio é recomeçar a vida porque durante muito tempo eu gastei meu tempo olhando para as relações dela, para salvar a nossa relação. E hoje eu tenho me surpreendido com a minha própria presença ferida, sozinha, com 57 anos, iniciando a nova vida solo. Não vou te perguntar como recomeçar, porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Terapia, espiritualidade, família, trabalho voluntário, eita vontade de viver. Mas eu te pergunto, como que eu acredito que posso ser feliz de novo em um relacionamento, trazendo tantas bagagens do passado? E ainda, tantas bagagens do passado ainda, mesmo já tendo me separado há 3 anos. Você me ajuda imensamente, amei o seu novo formato, mais intimista em tomar chá com você no quarto com assuntos tão meus. Gratidão. Ai, gente, é tão difícil depois de terminar um relacionamento que feriu muito, que machucou muito, que deixou marcas muito profundas em quem a gente é, acreditar que dá para se relacionar de novo, que a vida pode ser gostosa de novo de diversas formas. E nessa situação aqui a gente tem algumas coisas para dizer. A primeira delas é a relação da mulher com o tempo. A gente está falando de uma mulher de 57 anos. A gente aprende que o tempo, ele não é nosso amigo. Desde muito novas, a gente cresce ouvindo que tem o tempo para tudo quando a gente é mulher. A gente cresce ouvindo as outras mulheres, inclusive, julgando: nossa, mas que ridículo uma mulher dessa idade vestindo esse short, usando este cabelo, usando esta roupa, andando desse jeito, namorando desse jeito, uma mulher dessa idade querendo namorar. Então a gente aprendeu que a nossa relação com o tempo, ela é bem ruim. A gente aprendeu que os homens envelhecem como vinho, mas que mulher tá sempre envelhecendo mal. E aí, quando você termina uma relação com uma certa idade, dá uma sensação de que, caramba, não dá mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Esses dias eu gravei com a Marcela Siliberi, o Bom Dia Óbvios, e ela falou de uma pessoa que ela conheceu, de uma menina que ela conheceu que falou que tinha 24 anos e não sabia se ainda dava tempo de terminar aquele relacionamento que ela estava e começar com outro. 24 anos. Olha como a gente acha que a gente nunca vai ter tempo. Que tem uma corrida entre a mulher e o tempo e que a gente está sempre perdendo. Porque o tempo, ele vai passar. Ele fatalmente vai passar. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer que tem um fator tempo aqui que faz a gente acreditar que só tinha uma chance. Só era eu ter vivido o amor naquele jeito, naquele momento. E se eu não vivi o amor naquele jeito, naquele momento, caramba, não vou mais viver o amor. Um segundo ponto é que as nossas feridas, elas vão com a gente para onde a gente for. E por mais que a gente trate e cuide das nossas feridas, ficam as cicatrizes. Sabe, assim, se você caiu e se machucou, essa ferida vai ficar, sarou, nem tá doendo mais, nem machucou mais, mas a cicatriz tá ali.
ela faz parte da tua história. Ela te lembra daquela situação que você viveu, ela te ensina um pouco sobre aquela situação que viveu. A gente está criando uma expectativa muito louca, muito irreal de curar as nossas dores. Já repararam isso? 7 passos para você superar, não sei o que lá, 5 passos para você. E aí tem um monte de receita na internet que te dá um passo a passo de como você não ser mais você, de como você não deixar mais que a tua história interfira na tua vida, de como você virar uma outra pessoa. E, gente, isso é tudo mentira, tá? Não vai acontecer. A nossa história, ela deixou cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz bem aqui. Essa cicatriz que eu tenho aqui é de quando eu era adolescente. A gente, ela é bem ridícula. É uma história ridícula. Eu era adolescente. E aí a gente tava partindo coco com as minhas amigas. E a minha amiga tá com um facão partindo coco. E eu batendo papo do lado dela. E aí eu botei a cara em cima da hora que ela levantou com o facão. O facão bateu bem aqui, eu quase fico cega. Aí eu me lembro de colocar a mão e começar a chorar. E eu, ai! Quando eu tirei a mão, aí o meu olho cheio de sangue, a minha amiga começou a chorar achando que tinha me deixado cega e todo mundo começou a chorar e foi um desespero. Enfim, isso tem, sei lá, uns 25 anos. A cicatriz continua aqui. Se eu toco, eu sinto o calombinho do facão, que o facão, a marquinha, o beijinho do facão no meu olho. E ficou essa cicatriz aqui. Ela não vai desaparecer, ela faz parte da minha vida. E me faz lembrar, inclusive, de prestar bastante atenção no que eu tô fazendo. Ela não desapareceu, entende? Cada história que você viveu deixou uma marca. E você pode cuidar dessa marca, dessa cicatriz, da dor, da ferida, para ela não latejar, para ela não doer o tempo inteiro. Mas você não consegue apagar a cicatriz, a marca que essa ferida deixou na tua vida. Por que eu tô dizendo isso? É que a relação infeliz, a relação que doeu, que te machucou, ela vai interferir nas suas novas relações. A pergunta não é se ela vai interferir, é quando ela vai interferir. Para que você esteja atenta para falar, ok, isso é de uma relação passada, não é dessa que eu tô agora. Isso é de uma outra vida, não é dessa vida que eu tô hoje. Porque a gente vive várias vidas na nossa vida, né? A gente experimenta várias situações e várias coisas ao longo da vida. E é você conseguir olhar para situações e falar, ok, talvez eu possa dar para essa nova pessoa na minha vida uma chance. Talvez eu possa dar para mim uma nova chance. Mas vai aparecer as histórias que você viveu. Dia desses eu vi um texto que eu achei tão legal, da pessoa falando que quando você vive algo muito dolorido, você veste uma armadura, né? Pra se proteger. E é muito difícil você olhar pra alguém que tá com a armadura, porque precisa dessa armadura, porque foi muito machucado, e falar, amor, tira essa armadura aí. Vive de peito aberto. Confia na vida. Mas se a pessoa tem um machucado muito grande, ela não vai deixar a armadura no chão e deixar o peito aberto. Mas aí você pode oferecer pra ela, ó, tá bom, se protege, mas usa um escudo. Porque assim, o escudo de vez em quando a gente consegue tirar. O escudo não te cobre inteira. O escudo te dá um pouquinho mais de possibilidade de deixar alguém se aproximar. Então talvez o que eu possa dizer pra você hoje é pra tentar trocar a armadura pelo escudo. Sabe? Sim, você tem medo. Sim, tem um trauma na tua vida. E o trauma, ele deixa marcas. E o trauma reverbera. E o trauma vai reaparecer em muitos encontros na tua vida. Mas é importante saber que a outra pessoa é outra pessoa. As outras pessoas são outras pessoas. E aí eu tenho um conselho para te dar. Que é, tenta refazer as tuas referências de amor. E não estou falando necessariamente do amor romântico. Eu acho tão cruel do quanto a gente, quando fala de amor, a gente fala só do encontro romântico. Ah, não, é essa pessoa que eu tô namorando, é essa pessoa com quem eu tenho uma relação afetivo-sexual. Mas, gente, a gente tem tantos amores na vida.
E às vezes a nossa fé no amor, ela não vai retornar no relacionamento amoroso, propriamente dito. Ela vai começar em outros caminhos. Se você me perguntar qual foi o primeiro amor da minha vida, cara, se eu tirar os meus pais, tirar minha irmã, foram as minhas amigas. Não foi um cara porque eu me apaixonei. Foram as minhas amigas que me ensinaram que era amar. Talvez seja esse também um caminho, sabe? Para você retomar a tua fé no amor. Você se ver amada em relações em que é seguro ser amada. Em relações em que você consegue trocar a armadura pelo escudo e tirar o escudo de vez em quando, porque é aquela relação ali que você confia. E aí quando a gente vai criando essas novas perspectivas de relações em que é seguro tirar o escudo, a gente vai aprendendo a ficar um pouco mais confiante, sabe? A gente vai aprendendo a ficar um pouco mais aberta. A gente vai tendo mais fé na gente e no outro. A gente vai descobrindo que dá pra sorrir com o corpo todo no encontro com o outro. Que dá pra não se defender de tudo que o outro faz. Que dá pra acreditar nas nossas opiniões. Porque o que você me fala dessa relação especificamente é que tudo que você falava era um pouco de exagero pra outra, né? Ela dizia que você arrumava motivo pra brigar. Que o problema era você. E aí você passa uma vida acreditando realmente que as suas demandas elas são exageradas. Que se você quisesse um pouquinho menos, se você fosse um pouquinho menos exigente, se você reclamasse um pouquinho menos, nossa, a relação ia ser perfeita. O problema é você, que demanda demais, que reclama demais. E essa ideia de que o problema é você, que demanda demais, que reclama demais, te faz se desconectar com o seu desejo. E talvez seja a relação com amigas, com amigos, com pessoas que vão te amar sem achar que tudo que você pensa é exagero, que vão te fortalecer para que você se abra também para relações amorosas, que não tem que vir, que podem acontecer. A gente precisa tirar a relação afetivo-sexual da centralidade do significado de amor nas nossas vidas, sabe? Como é que eu confio que eu vou me relacionar de novo com alguém, ser amada por alguém? Cara, talvez você se relacione com alguém e seja amada por alguém numa amizade tão profunda, tão linda, que te faça acreditar no amor de um jeito maravilhoso, sem necessariamente ser alguém com quem você está namorando, com quem você tem interesse sexual, entendeu? A gente, como mulher, a gente aprendeu, e aí independe se você tem relações homoafetivas ou não. A gente aprendeu a colocar na relação afetivo-sexual o centro do nosso desejo. Eu tô realizada se eu amo de novo. Nossa, mas como é que eu vou amar novamente? E aqui, eu não tô falando pra você desistir de amar novamente, tô falando pra você se ampliar pra novos amores, entendeu? Eu tô falando pra você confiar que é possível ser muito amada em muitas relações. Que é possível você confiar que as suas demandas são honestas, são válidas, são importantes em muitas relações. E aí, quando esse músculo da confiança no relacionamento, da confiança em você, estiver fortalecido, qualquer relação que vier, você já tem uma referência do que você espera, sabe? Você já tem, você tem critérios mais bem formados do que você aceita e do que você não aceita. Você já se sente mais merecedora de amor. E aí a tua confiança na relação, ela vem. Porque você já confiou, já está gerando uma outra relação com a vida. Não dá para acreditar que só o amor romântico vai me fazer acreditar, confiar que eu vou ser feliz. E aí você falou muito da espiritualidade, você falou de família, você falou de trabalho voluntário.
que são excelentes formas de amor. Mas qual delas é você amada? Qual delas você recebe e não somente dá? Porque às vezes a gente ocupa a agenda e a vida com relações e coisas em que a gente só oferta. E só ofertar não vai necessariamente te fazer fortalecer a tua fé nos relacionamentos e em você nos relacionamentos e a tua felicidade, entendeu? Então eu te convido a pensar numa construção de relações em que você também recebe. Em que você é amada porque você é você. Em que a tua presença ela é especial porque a tua presença é especial. Porque é legal estar do teu lado. Em que a tua opinião ela não é um exagero. E aqui, não estou dizendo que você vai encontrar uma amizade ou uma relação em que vocês vão concordar com tudo, porque isso é impossível. Não vai acontecer. A gente vai discordar das pessoas, a gente vai questionar. E é seguro. A relação saudável é a relação em que é seguro questionar. Em que é seguro a gente pensar uma determinada situação de formas muito diferentes. E a gente continuar se amando e se adorando mesmo assim. A questão aqui não é a pessoa que vai concordar com tudo que você diz, que vai aceitar tudo em você, que tudo em você é lindo, porque tudo em você não é lindo, não. Mas é essa relação em que você não é marcada pelas tuas incoerências, em que os teus defeitos não te fazem menos merecedora de amor, de respeito, de carinho, sabe? Então, como estão as outras relações na tua vida? Como estão as relações que te lembram o quanto você pode ser amada? Independente de você ter vivido uma relação de 15, 20, 30 anos, de você ter 24 anos ou de você ter 57. O que é que te fortalece? E aí te lembrando que a tua história ela vai vir. Eu falei da cicatriz. Tem cicatriz que dói em determinadas situações. Mesmo já estando sarada, mesmo já estando cicatrizado, tem vezes que dói. A minha mãe diz que a anestesia que ela tomou é a hack? Acho que é a hack. Ela fala, nossa, mas no frio ainda dói. Cara, foi anestesia de milhões de anos, etc e tal. Mas existem situações pontuais que fazem aquela anestesia doer, que fazem latejar. Existem pessoas que por algum motivo precisaram amputar um membro e que volta e meia sentem dor no membro que não está mais ali. E essa dor, que em alguns lugares chamada de dor fantasma, é essa memória, dessa marca, esse lembrete de que aquilo já existiu. A tua história ela não vai desaparecer. Entendeu? Mas você não é só essa história que você viveu. Você ainda pode reconstruir muitas histórias. Não acha que você só vai ser feliz quando você superar o que você viveu, quando essa dor desaparecer, quando você não lembrar mais disso, porque amor, se você tiver nessa expectativa, caraca, você não vai ser feliz nunca, então. Porque essa dor faz parte da tua vida, ela vai continuar aí. E aí, pra concluir, você fala assim, nossa, Elisama, mas já tem 3 anos que a gente terminou. Mulher, tu tá me falando que teu filho tem 16. Você realmente acha que devia ter esquecido uma vida que você passou ao lado de alguém em 3 anos? Que você vai esquecer a dor, que você não vai ter marcas em 3 anos? É uma dor criança ainda. Calma, deixa sentar, respira. As coisas vão se ajustar. Confia nas relações de amor maiores, mais amplas. Confia no amor, porque o amor, ele é muito mais complexo do que só um encontro em que a gente pensa em ter família com alguém. Até porque, até a família pode ser um conceito muito mais complexo e mais amplo, que a gente pode desenhar de tantas formas diferentes, tá? Espero que você fique bem, que você ame muito. A dor, ela vai existir, mas aos poucos sua pele ela vai estar menos sensível a tanta dor. E aí você vai conseguir diferenciar o toque de carinho do toque de dor.
Às vezes vai confundir, e aí você vai precisar de um tempo, mas você vai aprender a diferenciar, tenho certeza. E se você, meu amor, quer o meu pitaco na sua história, uai, se você quer meu pitaco na sua história, eu vou colocar aí o e-mail, porque eu sempre esqueço, acho que é equipeelisamansantos@gmail.com, mas eu não tenho certeza, então eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Me manda teu e-mail, que eu vou dar meu pitaco na tua história, tá bom? E se você acha que alguém tá precisando retomar a fé no amor, manda, né? Esse episódio pra essa pessoa. E se você viveu o que a nossa amiga aqui tá vivendo e você retomou tua fé no amor, conta aqui pra gente também como foi isso pra você. Vou adorar saber. Um beijo e até o próximo.